Fala pessoal, bem-vindos a mais uma cobertura de provas aqui da Médio, que vai com vocês do edital até a aprovação nessa fase do ano. E vem comigo porque eu sou o John, professor de preventiva, clínico pela Unicamp, e se por um acaso você tiver qualquer dúvida, angústia ou recomendação, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram, me procurem lá no @JohnDaMedio que eu tô lá à disposição de vocês, tá bom? E tô com vocês hoje para falar de quais são as minhas dicas e apostas para Santa Casa de BH em 2025. Basicamente, começo dizendo como que é essa prova. Dentro da preventiva, vocês podem esperar questões de dificuldade fácil a moderada. Mas, John, eu sou generalista, você está olhando para quem já conhece prova há 200 anos. Sim, mas eu estou falando fácil a moderada num comparativo de outras provas de preventiva que a galera acaba fazendo, beleza? A maioria das questões são realmente muito tranquilas, tá bom, gente? E as alternativas são de A a D, o padrão é conceitual de memorização, então não esperem grandes raciocínios clínicos em relação a isso. Só que tem uma coisa que é muito capciosa nessa prova que eu particularmente odeio, e eu imagino que você vai se reconhecer. Por quê? Porque ela é aquela prova que coloca aí 4 assertivas e fala 1, 3 e 4 são corretas, 2, 4 e 1 são incorretas, 1 e 3 são corretas. Meu Deus do céu! Mas não satisfeitas com isso, eles acabam colocando uma coisa ainda pior, do tipo, tenho duas afirmativas. Uma está incorreta, mas justifica 2. Uma está correta e não justifica 2. E por aí vai. Mas a grande maioria é direto ao ponto, então não pirem em relação a isso. Como eu falei para vocês, geralmente são questões muito tranquilas, tá? Ela é uma prova de conceitos com uma base forte de SUS, então aspectos históricos, evolução e atenção primária à saúde, e também não precisam esperar interpretação de imagens. É uma prova muito pobre em relação a imagens, ok? Dito tudo isso, quais são os assuntos que a gente vai revisar? Eu coloquei para revisar função e diretrizes da APS porque a base da prova tem muito disso. Coloquei medidas de tendência central e dispersão porque conceitualmente cálculo eles já cobraram em relação a isso, é algo mais específico, além de classificação das variáveis, então é bom para vocês lembrarem, para terem esse contato. E saúde do trabalhador, que a gente vai fazer uma bela de uma revisão aí, para vocês irem preparados, porque também cai muito na Santa Casa de BH e não cai muito em outras provas. Coincidentemente, cai também no PSU Minas Gerais, que isso já é papo pro Dicas e Apostas do PSU, beleza? Então vamos lá. Funções e diretrizes da atenção primária à saúde. Basicamente, como eu falei para vocês, é a base da prova, mas especificamente em 2018 a Santa Casa falou que o MFC tem basicamente 4 competências ditas por McWhinney, que são solução de problemas indiferenciados. Basicamente, uma das coisas que o médico de família mais faz é ser um gatekeeper, ou seja, ele vê o que passa e o que não passa. E o McWhinney acaba chamando aí de um papel de filtro. Ele filtra aquilo que fica na atenção primária e aquilo que passa em outros pontos do sistema. Além disso, é um médico que atende condições de doenças sem um diagnóstico, que ainda não ultrapassaram o horizonte clínico ou que está em estágios muito iniciais, e pela demora permitida, a gente acompanha até um desenvolvimento mais claro dessas doenças e vai investigando de acordo com as queixas, e a gente lida com a incerteza que, mesmo assim, mesmo a despeito dela, a gente continua olhando e mantendo o cuidado do paciente. Além disso, vai ter um foco muito voltado para a prevenção, um foco muito voltado para terapêutica, tratamento das condições diagnosticadas, e todo médico de família também tem competência de gestão de recurso. Ou seja, todo MFC deve, por formação, ter boa habilidade de gestão. Então, problemas indiferenciados, prevenção, terapêutica e gestão são os 4 elementos de McWhinney para atenção primária à saúde. Beleza? Dentre os princípios e diretrizes, que também são importantes em relação a isso, a gente já relembra que princípio é algo mais filosófico, que serve como base ou raiz para alguma coisa, e a diretriz é a linha que a gente vai determinar em ação desses princípios, tá bom? E, como vocês já sabem, o
A atenção primária à saúde faz parte do Sistema Único de Saúde, portanto, os princípios serão os mesmos princípios do SUS. Mas eu quero revisar porque a Santa Casa também cobra bastante SUS e é bom vocês já lembrarem como ela cobra isso nas questões. O primeiro princípio é a universalidade, no qual a gente fala sobre acesso ao Sistema Único de Saúde de maneira universal e que a gente não impõe qualquer tipo de obstáculo, seja para a população brasileira, seja para estrangeiros. E a Santa Casa cobrou em 2022 que na universalidade todo cidadão deve ter direito às ações e serviços oferecidos pelo SUS, o que está correto, ok? A equidade, que é o nosso segundo princípio, diz respeito ao senso de justiça. É uma forma de a gente regular os determinantes sociais de saúde, dando mais recursos, mais atenção, mais prioridade para quem mais precisa em relação a quem menos precisa. E é justamente isso que em 2022 a Santa Casa falou, que a gente oferece mais a quem precisa, reduzindo as desigualdades. E por fim, a integralidade talvez seja dos princípios mais cobrados pela Santa Casa, mas não como conceito per si, e sim como algo de entendimento derivado. Pelo conceito, na Lei 8080, fala que integralidade é o conjunto articulado de serviços em qualquer tipo de situação, prevenção, cura, paliação, tratamento, diagnóstico, enfim, uma visão muito ampla de serviços nos níveis em ordem crescente de complexidade, beleza? Agora, isso envolve olhar o usuário de forma biopsicossocial, com uma visão ampla, mas também envolve que, para a gente oferecer esses serviços de ponta a ponta, com vários tipos de conhecimento, é importante que a gente tenha uma boa multidisciplinaridade e um bom trabalho em equipe. E isso é um conceito já cobrado na Santa Casa em 2018, 2019 e 2022, principalmente das formas de a gente compor um trabalho em equipe, que podem ter três configurações principais. Normativo, que é quando os membros eles têm atribuições bem definidas. É papel do médico fazer isso, é papel do enfermeiro fazer isso, do técnico fazer isso, do odonto fazer isso, da recepção fazer isso. Cada um tem o seu papel muito bem definido, tem autonomia preservada para executar o seu trabalho, mas um acaba dependendo do outro para a gente conseguir dar um atendimento aí para a população, tá certo? Ambos têm flexibilidade de poder adequada às habilidades e competências de cada um. Aqui no normativo é meio que cada um por si, tá certo? Em função de que cada um tem o seu conhecimento e o outro não entra muito. Mas eu também não saio muito da minha margem de conhecimento para ajudar nas coisas da comunidade. Então, segue as normas da profissão ali e um ajuda o outro aí, mas não com um objetivo tão direcionado em conjunto, tá? É mais para resolver uma aresta ou outra. O comunicativo já é uma evolução desse trabalho em equipe. No comunicativo, eu consigo ter espaços para discussão em que todos os componentes da equipe, apoio e comunidade, e com isso a gente consegue ver os objetivos individuais e com isso ter um plano assistencial comum. Um comunicativo é o que acontece, por exemplo, num projeto terapêutico singular, beleza? Agora, o estratégico é diferente. Não importa o que eu faço e tudo mais, o que importa é qual o objetivo que a gente quer realizar dentro desse trabalho, qual que é a estratégia que eu vou executar. Então, quando eu consigo identificar os objetivos para um trabalho, eu vejo as pessoas como recursos para atingir esses objetivos. E aí a gente vai, em conjunto, cada um ajudando do jeito que pode e também indo cada um com as suas responsabilidades atingir esse objetivo em comum, eu tenho um plano de trabalho, uma forma de trabalho em equipe do tipo estratégico, beleza? Então isso aqui são evoluções e aqui envolve abdicação e comunicação para a gente trabalhar em prol de objetivos em comuns e sermos cada vez mais estratégicos, beleza? Vamos lá. Além disso, na integralidade, é importante que vocês vejam que o médico ele não é superior a ninguém, ele não é o papel central, o bam de todo o trabalho em equipe, cada pessoa é uma parte da solução. E na multidisciplinaridade, cada pessoa com seu conhecimento ajuda a atingir a integralidade e a resolver um problema complexo, beleza? Lembrando que gestão de pessoas precisa de confiança e de tempo, abrir mão das opiniões pessoais e tomar uma decisão de uma maneira estratégica, olhando o cenário como um todo. Combinado?
Agora, em relação às diretrizes, a gente tem 9. Mas fiquem tranquilos, porque tudo isso diz respeito a como funciona também a atenção primária à saúde. A primeira diretriz da APS é regionalização e hierarquização. Regionalizar é a gente considerar que hoje a gente atua por regiões em saúde, que são recortes estratégicos, no qual a gente une as forças dos serviços presentes naquela região, ajudando no planejamento, organização e gestão desses atendimentos em saúde que acontece para aquela população beneficiada por aquela região em saúde. E a hierarquização é que a gente vai ter muito mais o que é para mais frequente da população, então muito mais atenção primária à saúde, menos de atenção secundária e menos ainda de terciária, porque eu organizo fluxos e referências por uma hierarquização desses níveis, ok? Lembrando então que a APS, a principal coordenadora do cuidado, que vai fazer o ponto de comunicação com outros elementos da atenção secundária e terciária, e é ela que conhece as necessidades da saúde da população e ordena a rede, que é uma outra diretriz. A segunda diretriz é territorialização e adstrição, que foi cobrado na Santa Casa de 2020. Lembro a vocês que o território é uma unidade funcional. É uma região geográfica única, dinâmica, que pode mudar ao longo do tempo, no qual são feitas as ações em saúde, beleza? Onde a gente faz o diagnóstico situacional, a gente elabora as metas para trabalhar em cima daquele território. E a territorialização é a estratégia de a gente conhecer e desenhar essas configurações do território a partir do seu reconhecimento, beleza? A adstrição, que vem junto no conceito, diz respeito a criar vínculo com aquele território, com aquela população. A terceira diretriz é uma população adscrita daquele território. Adscrever significa registrar, dar uma inscrição, que é basicamente a gente cadastrar as pessoas, as famílias e me responsabilizar por elas dentro da unidade básica de saúde, beleza? Também é importante que a gente conheça qual é a população que eu estou atendendo no território. A quarta é o cuidado centrado na pessoa, que está muito relacionado aos cuidados singularizados, a uma decisão compartilhada, a uma clínica ampliada, sabendo que a pessoa experimenta a saúde, o processo de saúde e doença de uma maneira singular e individual, e ela é o agente ativo e principal do processo de melhorar esse contexto, tá bom? É a base da lógica do método clínico centrado na pessoa, ok? Resolutividade. Aqui é importante vocês saberem que uma das funções da atenção primária à saúde é resolver. Resolver cerca de 85, 90% de toda a demanda em saúde da população, beleza? Então, ela tem que se responsabilizar e resolver. A longitudinalidade do cuidado, que é a nossa sexta diretriz, diz respeito à construção de vínculo e também a gente se responsabilizar e criar esse vínculo ao longo do tempo entre usuários, unidade e profissionais da saúde, tá bom? A Santa Casa trouxe em 2020 que longitudinalidade do cuidado é diferente de continuidade do trabalho. O que significa isso? O que é uma atenção continuada? Fui lá e quebrei minha mão. Todo o processo de atendimento para recuperação desse insulto, que vai ser transitório, é um cuidado continuado para a recuperação da minha mão. Agora, depois que resolve, acabou esse cuidado continuado para essa situação. A longitudinalidade do cuidado diz respeito a fazer vários cuidados continuados ao longo de um tempo, por isso que é diferente, beleza? A sétima diretriz é a coordenação do cuidado. Aqui é muito em relação à APS ser o centro da rede de atenção em saúde daquele paciente e a responsável por, quando ele precisar acesso à secundária ou terciária, fazer a referência, o encaminhamento e receber a contrarreferência, que é o que aquele profissional, o que aquele serviço avaliou da saúde daquele paciente, para que eu consiga incluir esse conhecimento dentro do processo de cuidado da unidade. O principal responsável pelo cuidado do paciente é a unidade básica de saúde. A nossa oitava diretriz é ordenar as redes, que significa, já que a atenção primária à saúde conhece o que aquela população precisa, nada melhor do que ela redesenhar quais serviços precisam continuar ou precisam sumir
aí da rede de atenção em saúde daquela população, beleza? Então, reconhecer as necessidades sob sua responsabilidade e organizar o cuidado com outros pontos de atenção. E para finalizar, a nossa nona diretriz é a participação comunitária, que é basicamente a gente envolver a população nas decisões de políticas e ações de saúde pública dentro da unidade básica de saúde. Além dos princípios, diretrizes, trabalho em equipe, tudo isso que eu revisei com vocês, eu também daria uma olhadinha de última hora para atributos nucleares e derivados da PS, projeto terapêutico singular e método clínico centrado na pessoa. Porque cai demais mesmo, tá bom, galera? Olha só essa questão aqui de 2021 falando sobre trabalho em equipe. Uma determinada equipe de saúde trabalha há vários anos na mesma área com a mesma composição de forma coesa. Cada membro tem atribuições bem definidas, autonomia preservada e, ao mesmo tempo, é preconizada uma interdependência de todos, com flexibilidade de poderes, as habilidades e competências de cada um. Qual é esse processo de trabalho em equipe onde está cada um na sua, não trabalhando de maneira tão comunicativa e não trabalhando em prol de um objetivo comum estratégico? Eu estou diante de um processo de trabalho do tipo normativo, como a gente viu. Combinado? Vamos então agora para a nossa segunda aposta e dica para a Santa Casa de BH. Basicamente, são as medidas de tendência central e dispersão e classificação de variáveis, análise estatística e aplicação de estudos epidemiológicos. São assuntos conceituais e bem tranquilos, mas justamente por muitos de vocês não terem tido um contato muito grande, a gente vai revisar. Então, começando pelas medidas de tendência central, eu tenho 3. A primeira delas é a moda, que é o valor dentro de uma amostra organizada em ordem crescente que mais aparece naquela amostra. Então, é onde a gente tem a maior concentração das observações. E vai ser muito útil quando eu estou trabalhando com variáveis do tipo qualitativa. Por exemplo, eu quero saber qual que é o tipo sanguíneo mais comum da população que eu estou estudando. Está aparecendo O positivo, O positivo, O positivo, O positivo, O positivo, A, B, AB, O positivo, O positivo. Eu sei que é importante eu saber que essa variável aparece mais e ela é a moda da minha amostra, beleza? E obviamente não é afetado por valores extremos, porque a moda vai ser só o valor que mais vai aparecer. Como que isso funciona na prática? Olha essa amostra aqui em ordem crescente. Vocês concordam comigo que tem um número aqui que aparece 3 vezes e, portanto, aparece muito mais com frequência em relação aos outros? Logo, eu tenho uma distribuição unimodal com uma única moda, sendo essa moda o número 10. Agora nessa, eu tenho uma apresentação de cada número, não tem uma moda definida, não tem um que aparece mais. Então eu tenho uma distribuição amodal. Já nessa, eu tenho o número 2 e o número 10 aparecendo mais que os outros, mas em quantidades iguais entre si. Então eu tenho 2 modas, uma distribuição bimodal, com a moda 2 e a moda 10 sendo elas. Aí depois, se eu tiver 3, trimodal, e acima de 3 eu já chamo de multimodal. A mediana, por sua vez, mesmo a gente organizando também em ordem crescente esses números, essas observações, a mediana vai ser aquele valor do meio, beleza? Aquele que divide a amostra 50% para cá, 50% para lá. Para isso acontecer, a gente precisa organizar esses números, esses dados em ordem crescente, beleza? E ele também se altera menos com valores extremos. E como que a gente vai identificar? Basicamente, quando a gente tem uma amostra de números ímpares, 13 números aqui, é basicamente ver quando tem um número para cá e um número para cá e o valor do meio vai ser a minha mediana. Nesse caso aqui, se são 13, eu vou ter 6 para um lado, 6 valores para o outro, e o que fica no meio aqui é o meu valor do meio, que é o número 12, beleza? Então, esta é a minha mediana. Agora, se por um acaso eu tiver um número par nesse conjunto de números da minha amostra, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 2 valores do meio e fazer uma média aritmética. Então, os valores do meio são o 9 e o 12, então eu tenho 5 para cá, 5 para cá, e o 9 e o 12 no meio. E a média aritmética é somar o 9 com o 12, que dá 21, que dividido por 2 é igual a 10,5, e essa é a minha mediana. Mesmo que não esteja o 10,5 aqui na amostra, eu consigo ver que esse é o valor central, ok? A média, por sua vez,
é basicamente somar todos os números e dividir pelo número de números que a gente teve. É uma média aritmética dos valores da amostra. E obviamente acaba sendo afetado se tiver um valor muito diferente, muito extremo. Por exemplo, se eu fizer uma média aritmética aqui, vocês concordam que o 200 vai influenciar a minha média? E isso não representa o que eu vejo na maioria da minha amostra? É isso que eu quero dizer. Então, se eu somar todos esses valores, daria 200.022. Se eu dividir pelo número de valores, que são 6, daria uma média aritmética de 33.337, que não representa o que essa amostra aqui realmente funciona, ok? Então, medidas de tendência central: média, moda, mediana. Média, média aritmética, moda o que mais aparece, mediana o valor do meio. Agora, as medidas de dispersão também são 3, que é amplitude, variância e desvio padrão. Para desvio padrão, a gente precisa conhecer a variância, porque o desvio padrão nada mais vai ser do que eu aplicar a raiz quadrada em cima do valor da minha variância, ok? Mas vamos por partes. Mas gravem esse conceito que a Santa Casa cobra isso, tá? A amplitude é basicamente eu subtrair o maior valor da amostra pelo menor. Então, se eu tenho aqui essa amostra, 1, 3, 5, 15, 200, 405, 10.000. Basicamente é pegar o maior valor, 10.000, subtrair por 1, e aí a minha amplitude vai ser 9.999. A variância é o mais difícil de vocês saberem. Por quê? Porque ela mede a distância dos valores em relação à média. Então eu vou pegar cada valor e vou comparar com a minha média e aplicar aí a minha fórmula da variância. E é importante dizer, então, que quanto maior a variância encontrada, mais dispersos serão esses dados. E qual que é a fórmula da variância que a gente precisa identificar? Basicamente, a gente vai pegar cada valor da amostra, subtrair pela média aritmética que a gente encontrou e a gente já aprendeu a calcular, e elevar esse conjunto ao quadrado e fazer uma somatória. E no final eu divido pelo número de valores da amostra menos 1, beleza? Obviamente é um cálculo complexo. Quase nenhuma prova que eu já vi de preventiva no Brasil inteiro cobra isso. A Santa Casa cobrou uma vez esse cálculo com números capciosos. Foi horrível essa questão, beleza? Vamos agora então para o estudo das variáveis. Aqui a gente divide as variáveis em dois grandes grupos, que pode ser as quantitativas ou as qualitativas. Começando então em relação a essa classificação por escala de medição, que divide em quantitativas e qualitativas, eu vou abrir o universo das quantitativas, que podem ser contínuas, que são aquelas que a gente pode obter um número fracionário decimal nessa variável, e elas são contínuas por quê? Porque, por exemplo, quando eu tenho um peso, eu não tenho um peso 79 ou 80 apenas. Eu não pulo de uma unidade para outra. Eu posso admitir valores fracionários. O meu peso pode ser 79,12. O teu pode ser 79,4. O do teu irmão pode ser 79,88. E todos esses são valores diferentes, mas que são obtidos aí por um instrumento de precisão, beleza? Então, quando a gente tem uma variável do tipo contínua, além de admitir esses valores decimais, eu geralmente tenho um bom instrumento de precisão obtendo elas, beleza? Então, os números podem ser isso. Mas os números também podem dar variáveis discretas, que são aquelas que a gente só admite valores inteiros. Então, dentro das quantitativas, os números representam eles em relação às suas médias. Por exemplo, se eu tenho aqui eu posso somar o número de filhos que todo mundo teve, e eu posso obter uma média verdadeira, tá certo? Então aqui as relações entre os números são relações matemáticas, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho os pacientes com 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, eu posso fazer uma média do peso da minha amostra nas quantitativas. O que não acontece nas qualitativas, porque quando eu trabalho com variáveis qualitativas, eu só consigo obter proporções de uma população ou de outra, porque eu trabalho com dados não numéricos. Os números agora, eles podem acontecer como uma representação daquela amostra, mas não são por operação matemática, para obter média, e sim somente proporção. Por exemplo, como eu trabalho com dados não numéricos, eu posso ver que eu fiz lá uma investigação
e 55% da minha amostra eram do sexo masculino, beleza? Então, aqui eu obtenho essa proporção. 45% tinham cabelo loiro, 82% tinham sangue O positivo, beleza? E aqui, se eu configurar algum número para alguma dessas variáveis qualitativas, é somente para melhorar a minha forma de tabular esses dados. Não representa, aqui no caso, que 2 significa o dobro de 1. Mulheres não é o dobro de homens, beleza? Apesar de que mulheres mandam bem demais, né? Galera, vamos lá. Nominais, então, que é a primeira representação das qualitativas. Basicamente, é quando o nome das diferentes categorias assume a variável. Então, na tipagem sanguínea, dentro das categorias nominais, eu tenho tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, AB, O, podendo aí fazer uma subdivisão por RH positivo ou negativo, beleza? Da mesma forma, uma outra forma da variável ocupar a categoria é nas dicotômicas nominais, que pode ser, por exemplo, é etilista ou não etilista, ok? Então, as qualitativas podem ser nominais, mas elas também podem ser ordinais. E aí, nesse caso, elas vão seguir uma gradação, uma ordem. Por exemplo, na escala visual analógica de dor, que vai aí de 0 a 10, e aí eu vejo subjetivamente o que o paciente está sentindo de dor, baseado aí nessa escala, que é visual e que tem uma ordem. Mas agora, eu pergunto a vocês, por ser qualitativa, ter uma dor 8 significa que ele tem o dobro da dor 4? Não, porque é uma impressão subjetiva. Eu não consigo estabelecer uma média e uma relação entre esses números dentro das variáveis qualitativas, ok? Só consigo ver proporção, beleza? Da mesma forma, ter duas cruzes de icterícia não significa que está o dobro ictérico em relação a 1. Ter um câncer estágio 4 não significa um prognóstico 4 vezes pior em relação a 1. Significa que eu tenho aí uma variável qualitativa observada. Dito isso, olha só o que a Santa Casa cobrou de vocês. É correto afirmar, isso foi em 2024, tá? Que em uma auditoria clínica para avaliação do controle de hipertensão, as variáveis número de pessoas com hipertensão que aferiram a PA no último mês e IMC são classificadas como? Bom, eu estou falando aqui de duas variáveis do tipo quantitativa, porque eu estou vendo o número de pessoas e IMC. Só que uma delas eu não tenho um instrumento de precisão e que admite valores fracionários e, portanto, é uma variável contínua. Por exemplo, o IMC ele não deriva do peso e da altura. Então, o peso eu não posso aferir por uma balança, eu não posso admitir valores fracionários. A altura também, eu posso ter 1,74,5, 1,74,2. Geralmente quem tem 1,69 fala que tem 1,69,8, beleza? Nenhuma experiência pessoal, tá certo? Só estou dando esse exemplo. Mas aqui eu tenho precisão. Se eu admito valor fracionário, o IMC é uma variável do tipo quantitativa contínua. Agora, eu posso ter 2,3 pessoas que aferiram a PA no último mês? Não, ou eu tenho 2 ou eu tenho 3, eu não admito valores fracionários. Então aqui eu tenho uma quantitativa do tipo discreta. Então a minha resposta é discreta e contínua, portanto, alternativa C. Combinado? E para finalizar, saúde do trabalhador. Vamos dar uma revisada geral sobre como que essa vigilância está estruturada no SUS, quais são os tipos de acidente de trabalho, classificação de Schilling, as classificações por risco, CAT, comunicação de acidente de trabalho e notificação, e os benefícios dos trabalhadores. Basicamente, começando pela estrutura no SUS, gente, o que embasa toda essa organização é a Vigilância em Saúde do Trabalhador, conhecida como VISAT. E aqui ela é responsável, a gente é responsável pela saúde do trabalhador em todos os seus aspectos. Então, na parte de promover saúde, de prevenir morbimortalidade, reduzir os riscos e a vulnerabilidade das atividades ocupacionais, de integrar as ações e atuar em doenças, agravos e nos determinantes que fazem com que os trabalhadores tenham maior risco de adoecimento e acidentes, tá bom? Basicamente está relacionado aos processos produtivos, modelos de desenvolvimento e trabalho. Significa que é papel do SUS cuidar da saúde do trabalhador. Não é papel da empresa ter que fornecer atendimento para as condições relacionadas
à saúde do trabalhador. O SUS é responsável por isso. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, porque é isso que as provas cobram de vocês. E, obviamente, se eu tenho uma vigilância específica e se é minha responsabilidade como SUS fazer isso, eu tenho que organizar uma rede de atenção à saúde integral do trabalhador, que é basicamente a RENAST, Rede Nacional à Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. E a RENAST, obviamente, como qualquer rede de atenção, tem a UBS, Atenção Primária à Saúde, no seu centro, coordenando o cuidado, e aqui ela tem uma integração e um apoio da CEREST, que é o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, que dá um apoio matricial para o reconhecimento de alguns casos e para ajudar essa PS a estar cada vez mais forte. Mas, obviamente, eu trabalho com vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, CAPS, Centro de Aconselhamento e Testagem, Centro de Reabilitação, Serviço de Urgência e Emergência, LACEN, que é o Laboratório Central, hospitais, programas, enfim. Todo esse conjunto de serviços para apoio à saúde do trabalhador é a Rede Nacional de Saúde, de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Beleza? Sabendo que é papel do SUS, vamos agora para coisas mais específicas, começando com tipos de acidentes de trabalho. Basicamente, o acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o período de atividade laboral e que pode causar algum tipo de dano à saúde. Mas o que é um dano à saúde, galera? É basicamente ou uma lesão corporal ou uma perturbação da função. Por exemplo, eu posso ter uma lesão corporal que é uma amputação de um braço, mas eu posso ter uma perturbação funcional causada por um transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, não tenho uma lesão visível, mas eu tenho uma perturbação da minha função habitual. E eu tenho causas diretas ou indiretas que podem levar à morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho, e isso pode ser permanente ou temporário. Mas é importante vocês verem duas classificações. Por quê? Quando um acidente de trabalho leva à morte, eu considero ele como fatal. Agora, quando ele acomete crianças ou adolescentes abaixo de 18 anos, mutilação ou morte, eu considero como grave, beleza? Dentre os graves existe o fatal, beleza? É basicamente isso. Os tipos de acidente eles podem se configurar em basicamente dois. O típico, que é aquele que ocorre para as atividades habituais ao que foi contratado. Por exemplo, se eu faço um distúrbio de voz porque eu gravei 5 aulas hoje, eu tenho um acidente típico porque a minha função de contrato aqui na média é ser professor. Então, é usar a minha voz para o meu trabalho. Então, é para algo que eu fui contratado. Da mesma forma, se cair o teto aqui na minha cabeça e eu estou aqui gravando a aula para vocês, também é um acidente típico, ok? Agora, não necessariamente eu preciso estar dentro da empresa para ser um acidente típico. Por exemplo, um motorista de caminhão que sofre um acidente de trânsito transportando uma carga que tinha como fim o trabalho, também é um acidente típico, porque é o trabalho habitual dele. E isso a Santa Casa cobrou de vocês já também. Mas o acidente também pode ser de trajeto, que é aquele que acontece quando eu não estou desempenhando minhas funções de trabalho, não sou um motorista, não sou motociclista como trabalho, sou o John, sou professor, e eu saio daqui da média e estou indo lá para casa, no meu trajeto habitual casa-trabalho. Eu tenho um acidente de trajetos por um acaso de acontecer qualquer coisa comigo neste período. Isso vale também na ida, na volta e também nos horários de alimentação dentro da jornada de trabalho, tá bom? Mas, se por um acaso, eu, John, também, saio daqui e passo lá no mercado, porque hoje eu vou fazer um ceviche de atum e preciso comprar coentro. Então, eu desviei muito da minha rota e indo nessa rota, veio uma bicicleta e me atropela, beleza? Aqui eu tenho um acidente de trânsito, não é um acidente de trajeto, beleza? É só para vocês verem a relação do trabalho com esses tipos de acidente de trajeto. Vamos lá. Classificação de Schilling. Eu quero que vocês saibam que um trabalho oferece um fator de risco para uma doença. E o Schilling demonstra qual é o impacto, a importância desse fator de risco no desenvolvimento dessa doença. Porque, se for Schilling 1, esse fator de risco necessariamente é a causa. Em nenhuma outra condição eu estaria exposto e o trabalho oferece esse risco e eu não teria esse risco se eu fosse da população geral. Isso, quando o fator de risco do trabalho é necessariamente a causa, é porque eu estou trabalhando com alguma substância específica da minha atividade laboral que vai levar à minha doença. No caso,
eu vou ser exposto à inalação de fibras de amianto ou de asbesto e eu posso ter uma pneumoconiose, que é a asbestose, somente por causa daquela atividade de trabalhar na construção civil, por exemplo. Ou então, se eu estiver exposto a chumbo, trabalho numa fábrica de armas, fabricando projéteis, e eu tenho uma absorção cutânea de chumbo e desenvolvo saturnismo, eu tenho Chile 1. Ou seja, o meu risco laboral, naquele fator de risco do trabalho, por estar exposto àquela substância, ele é tão importante que necessariamente é o trabalho que causou essa doença, não é por outras exposições habituais que eu teria essa doença, se não fosse pelo trabalho. Agora, no Chile 2, o trabalho é um fator de risco para essa doença. Por exemplo, quando eu sou um caminhoneiro que estou sedentário, trabalhando 12 horas por dia, me alimentando mal, o meu trabalho me confere um fator de risco para a doença coronariana. Mas eu posso ter história familiar, idade avançada, que são outros fatores de risco dessa doença multifatorial, e o trabalho é somente um delas. Agora, se eu sou um professor do ensino básico, que dou 36 aulas por semana, ando de um lado para o outro, estou sempre em pé, tenho um fator de risco para varizes de membro inferior. Mas eu posso ter uma doença venosa genética que pode me dar maior dilatação veno-capilar e levar a varizes por outros motivos. O trabalho é apenas um fator de risco. E tem pessoas que não são professoras que também desenvolvem varizes de membros inferiores. Então, se o trabalho for um fator de risco, Chile em 2. Agora, o 3 é quando eu já tenho uma condição latente e o trabalho exacerba isso, como uma bronquite crônica, uma dermatite atópica ou condições de saúde mental. Nas condições de saúde mental, por exemplo, um burnout, sabe-se muito que tem a ver com a personalidade da pessoa e seus traços de personalidade para desenvolver, estar mais suscetível ou não no desenvolvimento. O mesmo vale aí para as outras condições associadas, beleza? Vamos lá. Riscos de classificação dos riscos do trabalho. Aqui, gente, a gente tem uma divisão por categorias de risco, que podem ser riscos físicos, por exemplo, exposição a frio, calor, radiação, ruído, perda auditiva induzida por ruído, vibração e por aí vai, beleza? São alterações físicas que levam a doenças se expostas de maneira longa, repetitiva e eventualmente intensa. Ou pode ser um risco químico, inalação de poeira, inalação de gás, fumo, produtos químicos, ali acessos que são irritantes, que são aí importantes para o desenvolvimento de doenças. Então aqui são elementos químicos. Biológicos, exposição a vírus, bactérias, fungos, protozoários, qualquer outra coisa relacionada ao trabalho. Por exemplo, sou um bioquímico que trabalha num laboratório de virologia e fiquei exposto aí a um vírus X. Isso é um risco biológico do meu próprio trabalho, tá? Sou um médico que tive tuberculose porque fiquei em contato com um paciente cuidando, não me protegi. Risco biológico do meu trabalho. Me perfurei. Risco biológico do meu trabalho. E ergonômico está relacionado à forma de executar mecanicamente essa tarefa. Então, se eu tenho uma cadeira inadequada, se eu tenho uma postura incorreta, se eu faço trabalho de longas jornadas sem pausas, aí eu tenho um risco ergonômico que a Santa Casa já cobrou também, beleza? Vamos lá, gente. CAT e notificação. Primeira coisa, são objetivos diferentes. Começando pela comunicação de acidente de trabalho, ela vai ser aberta para trabalhadores formais, em regime CLT, carteira assinada. E o objetivo aqui é informar sobre o acidente ou sobre uma doença ocupacional para o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Afinal de contas, essa pessoa que contribui vai ter um benefício em relação a isso e precisa ser notificado, tá? Comunicado no caso, que é uma comunicação. Mas essa comunicação, ela deve ser feita primariamente pela empresa. Então é função primária que a empresa faça essa comunicação. Alternativamente, mas também possível, o profissional de saúde, o próprio trabalhador, representante de sindical ou autoridade pública qualquer, também pode abrir o CAT. Mas há o risco de a empresa, não tendo comunicado, ela pagar uma multa por não ter feito isso previamente. Até quando a gente pode fazer essa comunicação? Aconteceu o acidente, caso ele não seja fatal, eu tenho até o próximo dia útil para abrir essa comunicação via sistema, tranquilo. Agora, se a pessoa morreu, eu comunico de maneira mais imediata possível no mesmo dia. Tranquilo?
E quais são as vias? Quem que vai receber uma via de cada comunicação de acidente de trabalho? São 4 vias. Uma fica com a pessoa que sofreu o acidente, o trabalhador, o outro fica com a empresa, o outro fica com o INSS e o outro vai ficar com o sindicato, beleza? Vai ficar no histórico aí, cada um com a sua via. Agora, a notificação ela é diferente, porque a notificação eu quero alimentar esse dado para vigilância epidemiológica. Então, eu não quero saber se é trabalhador formal, informal, eu quero saber, teve acidente de trabalho típico de trajeto ou doença ocupacional, eu vou notificar para o SINAM, tá bom? Que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Basicamente, a gente tem 2 linhas na lista de notificação compulsória do SINAM para acidente de trabalho. Pelo menos tinha até 2024, quando a gente atualizou, incluiu mais uma cambada de linhas de doenças ocupacionais, tá bom? Mas qualquer acidente de trabalho com exposição a material biológico, a gente notifica de forma semanal. Agora, qualquer outro acidente de trabalho, a gente notifica aí de maneira imediata para a Secretaria Municipal de Saúde. Isso até 2024, metade aí de 2024, quando foi publicada a Portaria 5.201 de 2024 e adicionou em caráter semanal também, além do acidente por material biológico, né, todas estas condições aqui, que são cânceres relacionados ao trabalho, dermatoses ocupacionais, Ler-Dort, lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído relacionado ao trabalho, pneumoconioses relacionadas ao trabalho, transtornos mentais e distúrbios de voz também relacionados ao trabalho. Então eles saem daquele bolão de acidente de trabalho que vai imediato para a Secretaria Municipal de Saúde e passam a ganhar linhas próprias e, assim como o material biológico, são notificados de maneira semanal, tá bom? E para finalizar, vamos conhecer aí os principais benefícios, ou seja, as indenizações, benefícios, junto ao INSS da saúde do trabalhador. Basicamente são 3 que eu quero que vocês conheçam. Mas, John, precisa conhecer mesmo? Vocês vão ver na próxima questão que a Santa Casa cobra isso de vocês, tá? E ela cobrou o B31, que é o auxílio doença previdenciário. Quem que é aquele trabalhador que vai receber o B31? Quando ele desenvolve uma doença não relacionada ao trabalho. Então, digamos que eu tenha um professor que desenvolveu um câncer, sei lá, um sarcoma, tá bom? O sarcoma, ele não está relacionado com a atividade de professor, mas é uma doença que para o tratamento vai exigir um afastamento do trabalho. Ele não vai estar desprotegido, ele vai acionar o B31, beleza? E ele vai ser afastado quando ele precisar de mais de 15 dias consecutivos, seja fazer uma quimio, uma rádio, uma cirurgia, ou então, pelo menos mais de 15 dias intercalados num período de 60 dias, ele vai receber então esse auxílio, mas é importante que para receber esse auxílio, ele já tem que estar empregado com carteira assinada por pelo menos 12 meses, beleza? Se por um acaso fui empregado 3 meses atrás, desenvolvi essa doença, foi diagnosticado, eu não consigo receber o B31, tudo bem? O B91 é o auxílio doença acidentário. O que significa isso? Quando essa pessoa tem um acidente de trabalho típico de trajeto ou doença ocupacional, com os mesmos requisitos do B1, do B31, ou seja, mais de 15 dias consecutivos ou 15 dias intercalados num período de 60 dias, só que nesse caso não tem carência, beleza? Um caminhoneiro que foi lá e sofreu um acidente de trânsito, não importa se ele foi contratado ontem, assinou a carteira ontem, teve o acidente, precisou mais de 15 dias afastado, vai receber o B91, beleza? Então, ó, nota a diferença aqui, que aqui eu tenho um auxílio doença previdenciário, ou seja, mais amplo, não relacionado à atividade de trabalho habitual. Aqui é um auxílio doença acidentário, ou seja, relacionado ao acidente de trabalho. Agora, o B94 é o auxílio acidente, no qual essa pessoa vai receber 50% do salário contratado de maneira definitiva, caso ele tenha sequelas definitivas ligadas ou não ao trabalho. Tudo bem? Então lembra que aqui, ó, os 91, 94 são relacionados a acidente de trabalho, beleza? Então sempre que tem um 9 é
relacionado ao acidente de trabalho. O 3.1, é o auxílio-doença em geral. É uma outra forma de vocês conseguirem diferenciar um do outro, tá bom? E a questão de 2021 da Santa Casa traz um paciente masculino, fala que trabalha há 4 anos descarregando e carregando caixotes de caminhão no supermercado e alguns meses começou com uma dor lombar progressiva, necessitando de uso de analgésicos. E na avaliação deste caso é correto afirmar que... Então, basicamente, é uma pessoa que trabalha carregando e descarregando caixas em caminhões e está com uma lombalgia. Beleza. A classificação de Schilling é 1? Não, né, gente? Basicamente, o trabalho ele é um fator de risco, tem um risco bem considerável para ele desenvolver essa condição, mas ele pode ter alguma condição de doença osteomuscular prévia, ele pode ter lesionado previamente fazendo atividade física, ele pode ter já história de hérnia por alguma outra condição prévia. O trabalho ele vai ser um fator de risco, mas não é só por causa do trabalho, não é específico desse trabalho que ele desempenha. Então isso daqui está errado. O tipo de risco é físico? É relacionado a calor, frio, ruído, vibração? É relacionado à ergonomia, então ele é do tipo ergonômico. C. Caso o paciente precise ficar afastado pelo trabalho por mais de 15 dias pelo INSS, ele vai receber um benefício B31? Por quê? Se essa doença está relacionada ao trabalho típico dele. Logo, como não é uma sequela definitiva, ele vai receber o B91, tá bom? Não vai ser o 31, que seria o auxílio doença previdenciário. Ele vai receber o B91, que é o auxílio doença acidentário. Combinado? E por fim, é necessário emitir o CAT e notificar para o SINAM, aqui é um N, tá bom? Mas a prova deixou um M. Isso é verdade, tá bom? Porque quando eles não falarem que tem carteira assinada, subentendam que tem. Porque quando eles falarem que não tem carteira assinada, eles vão ter que deixar explícito na questão. Então considere ele como um trabalhador formal, com um acidente típico de trabalho. Eu vou emitir a comunicação de acidente de trabalho até para ele receber o B91, caso fique mais de 15 dias afastado. E também vou notificar para o SINAM, porque independente de vínculo formal ou não, eu estou tendo a função de notificar para vigilância epidemiológica. Nesse caso, como uma LER-DORT em caráter semanal agora em 2024. Combinado? E é isso, galera. Boa prova da Santa Casa para vocês. Fizemos uma baita revisão de assuntos super importantes e recorrentes. Espero ter acertado, espero que eu acerte aí várias questões, que vocês ouçam minha voz e me mandem mensagem no @JohnDamedo, caso vocês lembrem. E tamo junto até o final. O objetivo é só ajudar vocês. Beijo, tamo junto e bora pra próxima.